Boa tarde, boa tarde a todas, a todos. Estamos aqui nessa terça-feira para conversarmos com o professor Douglas, aqui da UFES, sobre deficiência visual. E, inicialmente, eu gostaria de pedir a permissão para a gravação dessa palestra para fins de divulgação no nosso canal do YouTube, canal Núcleo de Apoio à Docência do Centro de Ciências da Saúde. Alguém se opõe? Não? Ok. Então, vamos dar início. Primeiramente, boa tarde, professor Douglas. Muito obrigada por aceitar nosso convite e estar aqui conosco nessa tarde para conversarmos sobre deficiência. Boa tarde, Débora, que está hoje coordenadora do NAUFES, e Kaline, diretora... Só um minutinho. Opa, desculpa. Kaline, que nos acompanha, que aceitou nosso convite para estar aqui também conosco, e os demais membros do NAD, além dos convidados que estão aqui. Hoje, excepcionalmente, nós começamos a fazer, vamos dizer assim, que um piloto, porque nossas reuniões estavam sendo fechadas para os representantes do NAD. Como nós temos 8 representações, nós decidimos abrir hoje para os professores do Centro de Ciências da Saúde, tendo em vista principalmente porque o tema deficiência visual é bem pertinente no sentido que é o nosso maior número de deficientes no CCS. Então, acreditamos que é um assunto bem importante para todos os docentes. Professor Douglas, vou tentar apresentá-lo, e se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, me corrija, pode puxar a minha orelha, tá? Primeiramente, eu não conheço o professor Douglas pessoalmente, e eu resolvi fazer algo no improviso. A gente nunca teve essa oportunidade de conversar com alguém de baixa visão ou com deficiência visual. E farei isso espontaneamente, tá? Não olhei em lugar, protocolo nenhum. Vou me apresentar, fazer uma breve descrição. Meu nome é Cíntia, sou professora do Departamento de Patologia, representante desse departamento, estou coordenadora do NAD-CCS e estou aqui hoje. Eu sou morena, tenho cabelos castanhos até o ombro, minha blusa é vermelha com flores em tons laranja e azul, e estou usando óculos com armação retangular. Não sei se é exatamente isso, mas eu gostaria que a nossa apresentação fosse um pouco diferente do que né, do que eu sempre fiz, e é a primeira vez que eu faço isso. Então, me perdoe se fiz algo errado, se não era exatamente dessa maneira, mas eu queria provocar exatamente esse sentido do improviso. Não foi tão improvisado, vou confessar que eu tive que checar a cor da minha blusa direitinho, mas no improviso no sentido que não é da nossa rotina, né? Então, a gente está falando com o professor Douglas, que é professor aqui da UFES, que cursou História, né? Fez seu mestrado e seu doutorado em Educação aqui na UFES também, e ele é palestrante no tema que a gente vem trabalhando, que são as deficiências, e hoje especialmente a deficiência visual. O professor Douglas é ex-coordenador do NAUFES, e a Débora está aqui representando atualmente como coordenadora, e a professora Kaline, da Prograde, o que fecha, né, a nossa parceria com os outros setores, né, que nos agregam.
Eu vou passar a palavra, então, primeiro para o professor Douglas, ele fará uma apresentação breve, como é sugerido, e, posteriormente, nós vamos abrir para as perguntas. Gostaria de dar boas-vindas àqueles que ingressaram enquanto eu estava falando, e vamos dar, então, início. Professor Douglas, a palavra está com o senhor. Agradeço imensamente, em nome do NAD e de todo o CCS, a presença para proferir essa palestra para a gente hoje. Tá joia, boa tarde. Espero que vocês estejam me ouvindo. Eu estou rouco, mas firme na luta, como o professor nunca diz, né? Ele vai até o fim. Estou tomando os remédios para conseguir dar conta da programação. Espero que vocês estejam me ouvindo. Se não me ouvirem por algum motivo, me interrompam, peço que eu repita, por favor. Bom, já dei aula ontem, foi indo, né? Vamos indo, né? É assim que é a prática docente. Bom, fico feliz com o convite, a Cíntia, né? Por indicação, acho que provavelmente da Débora, né? Ou de algum outro. Eu já estive no CCS, né? Algumas vezes, por vários motivos, seja pela questão da acessibilidade, já estive dando formação também, né? Quando coordenando o núcleo. A Casa 4 eu já frequentei bastante no CAN, né? Ali por ali, com a oftalmologia. E da última vez tentando fazer um trabalho com né, a minha médica, oftalmologista, mas que lá era da baixa visão, também com o pessoal da fisioterapia, da Carolinas, né, da Fono, para as pessoas com baixa visão, né, um trabalho muito sonhado pela tia da Gema, a doutora Elisa Cremasco. Então, assim, eu estou sempre ali próximo, né, de Maruípe, né, de alguma forma. Então, eu conheço algumas questões mais próximas de quem está em Goiabeiras, assim, né? Que às vezes não vai lá em Maruípe, não vai lá. Às vezes a gente não tem contato, né, entre os dois campos. Eu deixei aí, né, queria aproveitar para depois eu não esquecer, eu deixei dois links, né, um é um portal de livros gratuitos que vocês vão encontrar, né, basicamente o que eu é esse livro aqui, ó, que eu vou. Esse é um livro muito importante, né? Práticas Inclusivas, Saberes, Estratégias e Recursos Didáticos. Ele está gratuito, né? E vocês podem acessar, porque lá tem várias, como o próprio nome diz, né? Práticas inclusivas, né? E deixei também o link da editora, que é, né, dona do portal do livro gratuito. Lá também tem alguns livros gratuitos, né? Tem um último agora que eu participo, mas lá na editora tem dois livros que não estão gratuitos, né? Então fica aí a critérios que pessoas com deficiência no ensino superior, perspectivas e desafios e possibilidades, é a terceira edição, né? Eu acho que esse livro assim fala bastante para nós, né, para o nosso tema. Deixa eu ver aqui, o pessoal ver. E o outro que não é exatamente, vamos dizer assim, no ensino superior, mas tem algumas práticas que muito relacionam com as disciplinas, com as áreas mais práticas, tipo engenharia, tipo, né, ciências da saúde, que é práticas inclusivas no ensino médio, no ensino técnico, desculpa, né? É um trabalho da Rede IFES, né, que também tem artigos aqui, que vocês percebam que tem um tema que me chama muito a atenção, da qual tenho me dedicado nos últimos anos, até com realização de congressos, que é a prática inclusiva, né? E por que isso? Porque eu sou uma pessoa de fundamentos, que a gente chama, né, da educação, história, psicologia da educação, filosofia, a minha área, mas eu tenho um outro olhar, um outro lado, que é o lado da vivência,
né? Sou pessoa com deficiência, por baixa visão, tive toxoplasmose intrauterina, né? Então, convivo com a falta de acessibilidade, né, com a luta por direitos, desde quando eu nasci. Isso me faz uma pessoa que é lutadora, às vezes cansa, às vezes a Débora sofre, eu vou lá, aí ela me perdoa, né? Vamos lá de novo, porque eu, na condição de professor, passo muita dificuldade para ser professor. Hoje, falando, né? Mas eu tenho algumas características que são importantes e que ajudaram a chegar na universidade, né? Que eu preciso dizer, porque, infelizmente, nem todas as pessoas com deficiência, a gente chega à universidade como professor universitário, né? A gente deveria partir do princípio de que a gente quer ser o que a gente quiser, né? Mas as condições objetivas, a maioria das pessoas com deficiência, não é nem o problema a deficiência, o problema entre aspas, né? É a condição social. Então, eu também vendo uma condição social difícil, mas meu irmão já era doutor, né? Ele é mais velho, então ele ia galgando e eu ia seguindo, né? Segundo que eu estudei no colégio particular, estudei no São José com bolsa, aqui na prainha, em Vila Velha. É bem diferente, né? Com todos os bullying, se vocês imaginarem, violentos, inclusive, né? Mas eu tive acesso a um conhecimento. E terceiro, os meus pais, diferente do meu irmão, né? Dedicaram a mim o conhecimento, vamos dizer, o estudo, o acesso. Então, eu só fui trabalhar depois de me formar, que é bem raro, né? Então, essas condições foram possibilitando eu acessar o mestrado, o doutorado, né, e chegar à condição de professor. Mas eu só fui reconhecer, saber que tinha deficiência aos 21 anos, já na faculdade, né? Porque eu não sabia que tinha deficiência, não me reconhecia. Isso mudou também, uma mudança importante, a minha condição de olhar. Eu vejo hoje a deficiência como um estilo de vida, sabe? Assim, como um modo de ser, de ver o mundo, né? Por meio da deficiência. E então é importante porque a gente para de caçar problema onde não existe. Como diz, né? Eu trabalho com Vygotsky, né? O pessoal talvez que conheça, com um psicólogo russo, né? Que ele diz que a preocupação com a deficiência, com a cegueira, não é do cego, mas é de quem não enxerga, de quem enxerga. Então, eu não tenho que ficar olhando, a gente não tem que ficar olhando a minha baixa visão. Hoje, eu tenho perdido a visão. A minha preocupação hoje é, como com a baixa visão, e eu tenho perdido bastante visão, eu preciso usar bengala noturno, como é que eu vou chegar ao ponto de ônibus? A preocupação é essa. Como é que com a baixa visão eu vou andar de bicicleta? Que eu ando de bicicleta, de 30 quilômetros. Como é que com a baixa visão eu vou continuar sendo maratonista? Então, sabe, preocupações que não é a baixa visão. É na relação com o outro. Então, a deficiência não está em mim. Como definição da ONU, né? A definição da ONU diz que a deficiência é um impedimento, não é uma limitação. Eu sou impedido. Por exemplo, como eu fui punido, né, por não fazer o relatório de ser, eu não tive bolsa de ser. Porque eu fui punido. Por que eu fui punido? Porque eu não tinha acessibilidade no ano passado. Agora o Partelli acabou de me mandar o edital com alguma acessibilidade. Depois de terminar daqui, eu vou olhar para ver. Né? Mas eu já fico feliz, porque surgiu alguma coisa a partir daquele problema. Né? Mas naquele momento eu não pude participar, então eu sou impedido. É um impedimento de longo prazo, né? Que não sou eu. Vocês entendem?
Colocar, por exemplo, um edital com tamanho 1,5, mais espaçado, é uma dificuldade? Colocar uma letra maior é uma dificuldade? Mas para isso, e aí eu pedi a Cintia umas perguntas para vocês irem fazendo, e ela me enviou algumas já, mas aí eu finalizo essa primeira apresentação. A primeira coisa a fazer, gente, 01, né? É eu conversar e perguntar à pessoa com deficiência. É eu conversar com ele, saber das dificuldades, das possibilidades e dos caminhos alternativos. Essa é a expressão do Vygotsky, é uma expressão bonita, né? Caminhos alternativos para buscar uma forma de se chegar a ele. Porque não tem só eu com deficiência em condições assim diferentes. Nós temos o professor Éder Camargo, que é físico, é cego. Nós temos o professor Décio, que é dono da editora, dessa editora que eu falei para vocês, que coloca o livro gratuito, é cego. Nós temos o professor Ademar, o professor Daniel, da nossa universidade, que é surdos. Nós temos o professor endócrino, cego, da Unesp, presidente coordenador, né, assim, da residência em endocrinologia. Nós temos o cadeirante pedreiro, está saindo do mundo acadêmico, né? Nós temos o mecânico cego. Ou, né, para ir no mundo jurídico, nós temos o desembargador do trabalho, Ricardo Tadeu da Fonseca, lá da 4ª região do Paraná, que é cego. Então, é possível, não é, chegar aos caminhos. E, infelizmente, que pena que poucas pessoas chegam, mas hoje a gente já tem um número significativo de pessoas pesquisadoras, mestrandos, doutorandos, até uma orientanda que está pesquisando mestrado e doutorado, e também professores. Só em deficiência visual a gente somos 31 pessoas com deficiência visual em universidades públicas, estaduais e federais. Então, esse caminho traçado, ele, há um tempo, levou muita luta, muita dificuldade, que agora não precisa ter, ou não precisaria ter, né? Hoje a gente tem tecnologias e equipamentos que estão aí disponíveis. Mas a questão não é essa, a questão é por que não estão? Por que um curso não tem educação especial de licenciatura? Porque a arquitetura não tem acessibilidade, né? E por aí vai, porque a gente precisa formar nas bases. Então, eu queria deixar essa primeira apresentação, assim, e uma primeira reflexão para a gente. Aí, eu não sei, eu posso fazer as perguntas, responder mais ou menos as perguntas que estão aqui? Você já mandou? Pode sim, professor. Pode sim. Então, tem uma primeira pergunta, que é como alinhar e definir os prazos na entrega de atividades de alunos com deficiência visual, né? Uma coisa que acontece pelas questões, ou a pessoa trabalha com braille, ou leitor de tela, mas é preciso combinar com o aluno um prazo de entrega, que normalmente é um pouco depois. Eu até entregava no prazo, mas vocês não sabem do que eu fazia, do que eu chegava para entregar, das questões físicas resultantes, né, do impedimento. Mas normalmente demora um pouco mais. Não por ele, né? Mas pelas questões técnicas, entende? Né? Imprimidas aí, né? Algo que é importante, é interessante que muitos alunos com deficiência vêm até a mim para eu orientar. Do curso de biologia, do curso de pedagogia, do curso de história, aonde tem, acho que eles sabem que eu tenho alguma deficiência e vêm até a mim orientar. E assim, é desafiante para mim também, né?
Mas uma das coisas que quando possível, eu acho que não é fazer a parte oral. Né? Eu conheço químicos, físicos, químicos, nem falei, falei da física, né? Mas tem químicos cegos. Aí vamos pensar na titulação. Né? Como é que faz a titulação? Tem uma parte que vai precisar da ajuda do colega. Né? Porque precisa ver a mudança de cor, se a pessoa não enxerga. Mas como é que ele é químico? A grande questão foi que uma vez uma professora perguntou para mim, numa formação, que afirmou, perguntou não, que pessoa com deficiência visual não poderia ser médico. E aí eu mostrei o caso do endócrino, né? Mas ela não se convenceu, porque ele enxergava um pouquinho durante a graduação. Então você vê que a questão é atitudinal, não é do instrumento, da técnica, vocês entendem? É antes. Então, a avaliação, né, assim, as atividades, elas precisam ser conversadas. Algumas avaliações na área do sistema é um pouco prática, né? Mas a UFES mesmo tem caminhos, por exemplo. Quem trabalha com anatomia, eu já trabalho com anatomia, o professor Atelson tem a plastinação, conhece? A plastinação é um excelente material para a pessoa com deficiência visual. Nós tivemos dois alunos de psicologia. Um se formou e pegou muito o início, né, do trabalho do Atelson. Então não teve muita chance. A outra está se formando agora. A Cíntia, quer dizer, que pegou o trabalho dele, já mais avançado, e ele já me mostrou assim, como que é importante aquele trabalho que a gente não imagina que seja para, né, deficiência visual, mas ajuda. O que eu quero dizer é que, às vezes, atividades para todos atendem também as pessoas com deficiência. Porque não é o 30 e poucos mais 2, 30 e poucos mais 1, na escola a gente fala 40 mais 1. Não é 40 mais 1. É 41. Porque se eu levar, né, eu falo lá com os meninos da história, né, eu trabalho com estágio, né, no curso de história. Então, quando eu vou falar da cana-de-açúcar, leva a cana-de-açúcar, né, a cana mesmo, porque muitos alunos não sabem o que é cana. E não é só porque tem deficiência visual. O café, o pilão é o café em caroço, muitos só conhecem o café em pó. Né? E aí vai, porque a gente tem que pensar estratégias que atendam a todas. Porque não for, na minha época, né, na área de história, apesar de ser mais tranquilo, vocês pensem, fazer prova oral um pouco. Só uma professora aceitou. Uma. Eles arrumavam um jeito de colocar alguém para copiar, que o que ficou mais comum foi isso, um escriba, né, que eu brinco. Né? Mas eu acho que isso tudo é combinado com o aluno, porque cada aluno tem o seu tempo, sabe? A gente nunca pode comparar um aluno com o outro. Eu tive uma aluna agora, a Arneida, ela acabou de defender, assim, um ano passado, no mestrado, ela foi minha aluna, ela foi uma colega, ela não é nem, eu falo aluna por causa da condição, mas ela é uma amiga que me apresentou as questões da baixa visão há 20 e poucos anos atrás, e que, olha que a vida nos proporciona, né? E virou minha aluna, me orientando. Ela tem a mesma deficiência que eu, né? Tem as mesmas, assim, as habilidades motoras, ela foi esportista, né? Tudo isso. Mas o que eu precisava de acessibilidade não é o que ela precisava de acessibilidade. E a gente precisou, porque não tinha, uma aluna doutoranda que fazia uma mediação. Eu escrevia de um jeito, assim, né, as observações, aí mandava para essa aluna doutoranda mandava para ela. Ela lia, escrevia as observações, mandava para a aluna doutoranda, que mandava para mim. Eram acessibilidades diferentes, vocês entendem isso que eu quero chegar. Com a mesma deficiência.
com a mesma, né, mais ou menos a mesma idade, muita coisa, mas a forma, né, como a lesão pegou na retina, isso interfere a forma de ler. Né? Há uma diferença grande entre perda periférica e perda central. Né? Eu tenho as duas perdas em horas diferentes, e hoje eu estou vendo, por exemplo, estou perdendo visão central. Estão me ouvindo? Sim, professor. Sim. A visão periférica, quando a gente perde locomoção. Locomoção, andar. E quando a gente perde a visão central, a gente perde a capacidade de ler. Entende a diferença? Né? Depois a segunda, né? O aluno terá monitor para acompanhar as aulas? Bem, eu vou responder por mim, né? O monitor, ele não é o ideal. Isso eu já falo desde quando eu entrei na universidade. O ideal é a gente ter professores de educação especial. O monitor é um complemento, né? Mas na nossa universidade, por questões variadas, o monitor acaba sendo aquele que vai acompanhar o aluno, mas nele não podemos depositar o trabalho pedagógico, sabe? O trabalho de ensinar. Né? Ele faz ali um trabalho técnico, ele é um outro aluno da graduação. Vocês entendem? Não, né? Então, e muitas vezes não é da mesma área. E às vezes é bom que não seja, né? Para evitar qualquer tipo de questionamento, como já aconteceu também. Né? Mas penso que o aluno monitor, aquele que acompanha, normalmente é buscado por mim, ou às vezes via colegiado, ou direto na UFES, aí com a Débora, né? Mas nós precisamos trabalhar de outro, assim, a UFES precisa trabalhar de outro modelo, modelos que eu encontro em outras universidades, entende? Eu consigo ter um olhar, né, porque eu já visitei várias, né, e estou num grupo que a gente conversa, né, de gestores, e eu vejo que o monitor é esse complemento, entende? Ele não é o principal, mas quando necessário, porque nem sempre é necessário, mas quando necessário é importante ter, né? E pensar também nas aulas práticas, né? Porque essa é outra, uma especificidade, né, da área, dos laboratórios, né? E eu estou falando isso, gente, porque hoje, né, eu estou passando por uma situação que eu preciso de ajuda. A universidade tem uma aluna, uma técnica, 15 horas, que não dá conta, até pelas dificuldades dela também. Mas quando eu peço a ajuda aos meus alunos, eles já estão se reclamando. Né? Então, às vezes a gente tem que entender o monitor não como aquele que está ali para suprir, né, o professor. A gente tem, né, na biblioteca agora, né, o Fábio, nosso diretor, me mostrou um trabalho que começou lá atrás também, pensado ainda antes de mim, né, como uma sala de recursos, depois a gente transformou num laboratório de acessibilidade, né, que é um conjunto de equipamentos que a UFES comprou, né, que está lá disponível para procurar, acho que via na UFES ou própria biblioteca, tem alguns, e alguns outros que vão chegar por meio de um projeto que eu estou coordenando. Vai ter, a primeira vez, 2 impressoras em 3D, que isso é uma revolução, e é muito importante para a área de vocês. A impressora 3D, vamos ter 2, né? Nós vamos deixar um legado, o projeto vai deixar um legado, que são a compra de equipamentos, audiodescrição, né? Que vai ficar ali, provavelmente, né? Não tá, mas provavelmente ali na biblioteca, né? Os alunos já estão indo aos poucos lá, com os monitores, né?
Há uma questão que eu acho que é importante dizer quando a gente fala do monitor, que é a questão financeira, né? A gente não tem, a gente sabe do que a gente passou e também vem passando, porque o governo federal manda um quantitativo desde 2010, 2012, desculpa. E era um quantitativo considerável, né? E foi abaixando, foi, assim, até quase a míngua, eu não sei como é que está agora, mas estava... Então, contratar, às vezes, o bolsista tem suas dificuldades, né? Fazer o edital, né? Buscar alunos que queiram, né? Participar do edital, né? Mas nós, assim, acho que como professores, nos nossos espaços, temos que lutar pela contratação, concurso de professor de educação especial. 3, né? Há possibilidade de ajuste de currículo do curso, retirando alguma habilidade exigida? Que não seja possível uma adaptação para a avaliação visual? O exemplo aqui é na fonoaudiologia, a visualização de ajustes articulatórios, né? É importante algumas avaliações de motricidade orofacial. A nossa meta, vamos dizer assim, é o currículo oficial. É a meta 0. Porque se tivessem tirado de mim currículos, eu não teria chegado. Né, para eu fazer E ele tirar, ainda assim tiraram, né? Mitose e meiose, que, né, vocês vão lembrar, né? Mitose e meiose. O professor não quis me ensinar, porque ele viu que eu não conseguia, tinha dificuldade de aprender, e se caísse lá no vestibular. Mas eu estou dando o meu exemplo, que é um exemplo assim, bem simples. A maioria das vezes acontece na educação básica dos alunos serem tirados currículos importantes. E aí, o que se muda, a gente fala, é o instrumento, a metodologia, a forma, né? A tecnologia, assim, o currículo é o último a se pensar, entende? Em alterar. Como eu disse, exemplo da química, né? Nós temos cego químicos. E como é que ele fez a titulação? Essa é a pergunta principal. Eu já abri 3 semanas de química, então eu já falei assim, daqui um dia eu já fui para engenharia, em banca, né? Estou chegando assim, amplificando, né, os conhecimentos. E aí essa pergunta, aí eu falei assim, olha, ele pode estar em sala e fazer com a ajuda do colega? Porque aqui no Brasil não é possível, fora do Brasil é. Fora do Brasil tem equipamento que lê a mudança da substância. Aqui nós não temos. Agora, né, não tem como, né? O professor não quer ajuda e tal. Ele tem outro jeito de fazer, porque nem todo químico vai precisar de titulação, né, gente? Independente da deficiência. Exemplo, todo químico é especialista em ensino de química? Não é, né? Assim como na minha área, eu não sou especialista em história antiga, né? Por exemplo, né, eu trabalho com documentos recentes. Né, tem um tipo de história que a gente chama história do tempo presente, que é né? Que é um espaço de 25 anos para trás, mais ou menos, né? Então, são documentos recentes com as pessoas ainda vivas, muitas. Então, é um tipo de história, né? Mas, menos porque eu não sei história antiga, eu não sou historiador. Então, o currículo, ele é o último... Quer falar, professor Ricardo? Pode falar. Professor, boa tarde. Dentro da sua fala, eu fiquei com uma dúvida, né? Então, por exemplo, eu dou aula no curso de odontologia. A gente sabe que o aluno ele precisa desenvolver uma habilidade manual muito grande ao longo do curso. Eu sei que se esse aluno ele tiver uma dificuldade, esse aluno já formado, vamos pensar um dentista formado,
tem áreas de atuação onde ele consegue atuar, por exemplo, né, laudando um exame radiológico, um exame de imagem. Só que para ele se formar e chegar até essa posição de laudar um exame de imagem, ele precisa primeiro passar pelas outras disciplinas que vai necessitar dele uma habilidade manual muito grande. E aí vem a minha dúvida, né? A gente teria possibilidade de mexer nesse currículo, porque eu preciso avaliar esse aluno com a habilidade motora dele. Como é que eu faria? Né? Eu faria uma avaliação diferenciada para ele? Como é que seria isso? A habilidade motora não muda, professor Ricardo. Aliás, é até mais aguçada, né? Tem muitas pessoas, eu mesmo, minha habilidade motora é bem diferenciada, né? Para a utilização do equipamento. Né? Como eu falei, eu ando de bicicleta, eu corro, eu trabalho, eu já surfei, já... Então, assim, né? Essa habilidade... Eu acho que eu não fui muito claro, se me perdoe. Eu dei o exemplo da habilidade motora, não especificamente para deficiência visual, mas de um modo geral, né? De deficiência então, que esse aluno possa ter. Se ele tiver, por exemplo, uma dificuldade de... Paralisia cerebral, por exemplo. Isso. Obrigado, professor. Desculpa. Uhum. Tá. Então, aí a necessidade de a gente pensar em formas. Por exemplo, existe aí mesmo o Laboratório de Tecnologia Assistiva na terapia ocupacional que elabora, por meio de impressora 3D, ferramentas que vai ajudar as pessoas com dificuldade na locomoção, por exemplo, né? Com questões pequenas, né? Você pode pensar desde pinça, você pode pensar desde igual eles, pegar uma colher, a gente tem aí a Gilma, a Mariana, Fabiana, o trio, né, que está aí, que faz um trabalho interessante, maravilhoso, aí, até com os meninos do hospital, que é buscar um caminho alternativo, alguns vão chamar de adaptação, sabe, cara? Né? Alguma forma existirá, você entende? O que eu estava falando para os meus alunos ontem, né, coincidentemente ontem, que ontem eu estava falando sobre educação especial e ensino de história, né? É ação criativa, ou ação criadora, né? Que a gente precisa desenvolver, a gente enquanto professor, né? O aluno também precisa desenvolver uma ação criadora. Porque eu não... Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Eu tenho dificuldade de ler. É uma dificuldade, e eu estudei história. Então, vocês imaginam, é um livro juntando todas as matérias por semana, dá em torno de um livro de 150 páginas por semana. Aí como é que eu vou estudar? Vocês pensam, como é que vocês estudaram? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês conseguem ver lá atrás? Que tem uma estrutura para eu estudar, que tem uma... Vou colocar, vocês perceberam. Tem um feixe de luz. Deixa eu acender as luzes aqui para vocês vão perceber melhor. Só um minutinho. Perceberam? Né? Sim. Sim, professor. Entendeu? Porque essa era a minha condição. Eu tinha que ler e nunca deixei um texto sem ler. Nunca. Né? Mas eu tinha que arrumar o meu jeito. E essa ação criadora não foi uma arquiteta que fez um arquiteto. Foi a minha sogra, pensando junto com ela. Como que a gente ia fazer um jeito? Né? Então, a ação inventiva, né, ou a outra expressão, ela precisa vir. Agora, para ela vir, essa é uma questão que eu acho importante, Ricardo, que é consequência da sua pergunta, né, e da minha resposta. Ela precisa de planejamento. A gente precisa ser informado com antecedência
da pessoa com deficiência na sala, no curso, né? A gente precisa pensar, olha, daqui a 20 dias eu vou dar a aula ortodontia, odontologia, não é, Ricardo? Isso, odontologia. Odontologia. Eu vou te dar um exemplo eu sou muito amigo do João Batista Babá, que é como é que chama? Da Associação da Odontologia, ó. Como é que... Isso, da ABO, Associação Brasileira de Odontologia. Da ABO. Eu sou muito amigo dele. E ele me mostrando, ele arrumando técnicas e formas de me mostrar como que é o trabalho dele lá. E é bem difícil para mim, né? Mas ele conseguiu me mostrar colocando a mão, pegando o aparelho e me mostrando como é que é o trabalho da endodontia, né? Eu também sou cunhado de uma ortodontista. Então, também estou bem próximo, né? E aí ela foi me explicar, porque eu precisava saber para minha filha estar usando. Eu precisava ter noção. Então, nós estamos descobrindo caminhos para saber como é que faz, como é que eu posso ajudar, porque eu não posso deixar isso com minha filha de 12 anos e pronto. Ó, ela já é grandezinha. Não, eu como pai, eu tenho que ter uma responsabilidade, né? Então, a gente vai descobrindo formas e caminhos, mas para isso precisa planejamento. E aí, como eu estava dando exemplo, daqui a 20 dias eu vou ter a aula, sim. Para ter aula assim, tem um fulano que tem uma condição. Se eu não sei, primeira coisa, pergunta. Uma das coisas que nesses anos de palestra, que eu ouvi mais bonito, foi uma palestra que eu dei no IFES de Cachoeiro, e uma professora falando que nós não estamos preparados. Que né, uma fala recorrente, mas que eu trago assim, eu estou angustiado. Né? Eu prefiro trocar essa pergunta ou angustiada, né? Dessa forma. E um aluno mesmo do Instituto Federal respondeu a pergunta dizendo que o nosso melhor professor, desculpa, é o nosso aluno. Então, eu, na minha vida toda de trajetória acadêmica e escolar, eu nunca fui perguntado como eu gostaria de ser ensinado. Isso é uma questão a nos dizer, né? Nós tivemos uma aluna na pedagogia em que ela me disse que a disciplina que ela teve mais dificuldade foi a educação especial. Que, em teoria, era para ser mais tranquilo, né? E não foi. Então, porque faltou, no meu entender, uma ação criadora, uma ação criativa, um planejamento. Que aí eu acho que junto responde um pouco, em parte, a sua pergunta. Outra parte eu acho que só indo, sabe? Eu gosto muito de ir nos lugares. Eu quero ver, né? Eu fui uma vez lá no IFES da Serra, eles queriam que tinha um aluno assim, né, com deficiência visual e tal. Me leva lá, porque só eu sabendo o contexto, né, que às vezes a gente vai conseguir uma resposta melhor. Mas eu acho que eu consegui responder uma parte, espero, né? Bom, a questão do material didático adaptado, né? Então, esse é um problema crônico nosso, do material didático, do acervo, né? A gente tem pouco acervo, né? Um pouco de acervo, não sei se ainda está conservado, tínhamos na psicologia, na área clínica, né? Não sei se ainda tem, lá com as duas alunas, mas existe uma rede chamada Rebeca, né? Que por exemplo, eu fiz um livro agora, de anatomia, né? Lá no Amazonas, o mesmo livro, por que a gente não troca?
né? Então, existe essa rede, chama Rebeca. Só que para entrar na rede, nós temos que oferecer o material também, porque, né, temos que entrar com algum know-how, entende? E eu já estive duas vezes, três, né, eu acho, na UFRN, que é a nossa meca da acessibilidade no ensino superior, né, que é onde eles fazem muita coisa, inclusive esse material, e coordena essa rede. Eles ficaram de nos dar formação, né, eu estou conversando com o Fábio, eu disponibilizei, eu tenho mais de 5.000 arquivos digitalizados. Eu disponibilizei como uma forma de a gente entrar na Rebeca, né? A gente precisa dar um... Então, acho que essa é uma das questões que a gente poderia trabalhar, é pensar em acessibilizar, né? Aí, a Débora, tá aí? Em acessibilizar para a gente participar da Rebeca, porque a gente ia ganhar muito. Sabe, a gente ia dar vários livros, mas ia ganhar, sei lá, a gente ia, nesse primeiro momento, a gente ia mais ganhar do que dar, né? Porque acho que são 5 instituições que estão agora, né? E uma das áreas mais difíceis, eu penso, de material é exatamente as ciências da saúde, né? Mas, semelhante, não é o caso da ciência da saúde, a gente tem uma professora com baixa visão, não tem só eu, né? Tem a Sayonara, que trabalha com microresíduos, lá na engenharia. Eu fico imaginando ela trabalhando com microresíduos, né? Então, são áreas desafiadoras que a gente tem que pensar. E aí eu já, a partir da UFRN, eu tenho defendido, né, já falei com a Débora, porque lá tem, que são as comissões internas de acessibilidade. Cada centro tem uma comissão de acessibilidade, com técnicos, alunos e professores, né? E que então, vai discutir questões que às vezes são muito particulares, às vezes são mais gerais. E que cada comissão dessa tem uma representação numa comissão central de acessibilidade, que além das representações tem as pró-reitorias, que também têm suas comissões, né? Cada pró-reitoria tem sua comissão, e é presidido pela Secretaria de Acessibilidade. Então, a gente descentraliza, né, também a discussão e busca organizar de uma forma que a gente atenda o macro e o micro, né? Que a gente possa pensar nas questões gerais e específicas, né? Uma dessas é como trabalhar, e não tenho essas respostas, com material didático nas ciências da saúde. Eu sei que na anatomia a gente já encontrou um jeito. Não outras áreas, né? Finalizando aqui. Sobre a tecnologia de celulares, né? Olha, hoje é muito avançado a tecnologia. Nós temos softwares, diversos softwares que leem, né? Somente não estou fazendo propaganda, mas o iPhone, ele dá trabalho, mas ele dá acesso a vários tipos de documentos. Se você comprar, por exemplo, a Amazon, né, que já vem acessível, ele já escaneia e já fala para você o que você acabou de escanear. Ele tira uma foto e lê, por exemplo, né? Mas tem softwares gratuitos, né? Tem um NVDA, por exemplo, que a gente pode usar, que é uma das coisas que eu tenho observado, é que da falta, da ausência, lá atrás da educação básica, os nossos alunos não estão chegando na universidade com conhecimentos que são importantes. Um deles é a informática, né? A informática ele não está tendo esse
conhecimento. Até o Fábio está tentando, com a Biblioteca Pública Estadual, fazer um curso de informática lá na Biblioteca Central, porque é difícil você pensar hoje a universidade sem informática, né? Então, eu conheço alguns da minha geração, né? Quando eu sofri a punição, teve uma colega com baixa visão que quis me mostrar uns 20 aplicativos. Eu até agradeci, mas sabe quando já não chega mais? Assim, o seu ponto vai até aqui, né? Mas ela foi me mostrando que tem como você lê, tem até para ler edital. Como que lê edital, como que faz isso, e ela é da ciência da informação. Então, uma das coisas importantes que eu penso era criar um grupo de acessibilidade digital na universidade. Né? A gente tem só a Aline, lá na TI, que sabe um pouco, mas nós temos o professor Edson Rufino, que é especialista em acessibilidade digital. Só que ele é muito sobrecarregado, porque é muita coisa para ele. Até eu demando muito, né? Fui lá agora com a FAPES conversar, porque a FAPES, para participar de editais da FAPES, é difícil. Aí eu penso, eu conheço o professor Edson. Meu coitado Edson. Assim, a gente precisa uma organização, né, nem que seja trabalhando com mestrandos e doutorandos, né, em TI, ciência da computação, essa área aí, porque tem muita coisa a nos servir, né, muita coisa. Mas os meninos, aqueles que são mais, sabem, eles conhecem. E tem muitos equipamentos, né, aplicativos, softwares que ajudam. Né? Tem um que faz desenho, por exemplo, você desenha o Monet, né? Assim, você vai... Porque é uma área muito importante para a pessoa com deficiência visual. Então, ela tem algum desenvolvimento, né? Ela tem algum desenvolvimento, inclusive, de cegos, que são hackers do bem, né? Tem muitos, né? A gente tem aqui no Espírito Santo, né? Sobre as avaliações, eu acho que eu comentei lá em cima. Eu vou deixar aí a última. Qual a maior dificuldade, né, para o aluno na universidade? É o que eu falei, a barreira atitudinal. Eu quero um dia que eu veja eu quero ver além da barreira. Sabe assim, quando você quer ver o que tem além, o que tem... Eu não quero... Até hoje eu só vi a barreira. Eu não sei se eu vou conseguir ver além dela, mas eu quero. Né? E essa barreira, ela vai desde a gestão, nunca, eu vou falar nunca, porque, inclusive, eu acho ainda hoje, quando eu estive também, a gestão pensou a acessibilidade como uma ação institucional número 0. Porque ela é transversal a todos, todo mundo. E que a acessibilidade não é só para a pessoa com deficiência. Mas não é só a gestão central, gente. A gestão colegiado, departamento, tem a gestão, né, mais baixa, né, mais próxima, também. Então, quando eu falo da comissão, a gente precisa responsabilizar, né, por meio dessas ações. Então, a atitudinal é a pior. Não foram poucas vezes que, quando eu entrei, vou falar do meu exemplo, para não falar exemplo do outro, né? Quando eu entrei, a primeira coisa que a professora, que está ainda hoje, por isso eu prefiro não comentar o nome dela, né, falou que o que eu estava fazendo ali. Isso dói mais do que ficar lendo de noite, cansado, com dor de cabeça. Dói mais. Ou um colega hoje, né, que é colega meu de trabalho, né, falou que como que um quase cego ia ser professor universitário. Então, essas coisas doem mais, vocês entendem? Né, do que o recurso, tudo. Se a gente supera essa atitude, as outras coisas ficam até mais fáceis. Né?
de serem alcançadas, porque a gente já rompeu a barreira da atitude. Então, buscar instrumentos, buscar caminhos, buscar formas, buscar recursos, comprar, isso aí fica tranquilo, né? Eu acho que essa é a principal barreira. São essas, assim. Não sei se mais alguém, algum comentário? Professor, a gente tem até as 13h30 para ficar, então não precisa correr. Eu acho que agora a gente poderia abrir, né, para comentário e perguntas, pode ser? Pode. Podem perguntar. Posso comentar, Cíntia? Claro, por favor. Professor Douglas, eu sou a professora Andréia, sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, uso óculos com uma armação marrom e estou com um vestido listrado preto com um tom de caramelo. Eu sou da fonoaudiologia e eu que fiz essa pergunta e estou extremamente impactada com o seu relato pela minha limitação de refletir sobre a inclusão que ainda permeia o meu pensamento enquanto professora. Eu estou emocionada e concordo plenamente com o senhor, porque eu me vi como que na minha arrogância eu fico pensando em mudar um currículo, uma exigência, em lutar para ter mais monitor, e nesse sentido, assim, e esquecer de um princípio que é meu enquanto terapeuta, porque eu, assim, ainda sou professora que atua no ambulatório e tenho uma atitude no serviço fonoaudiológico de sempre fazer, junto com o meu paciente, essa reflexão do melhor possível para ele dentro da condição dele. E esse raciocínio que eu faço na clínica, eu não fui capaz de fazer no meu processo de ensino-aprendizagem. De, em vez de eu me buscar, me preparar, pensar até mesmo através de um rótulo, como o senhor bem fez a gente refletir sobre a condição da deficiência visual, que ela é diferente e é múltipla nas suas características, porque eu estou para receber uma aluna com condição não visual, mas uma condição especial, que em algumas situações eu já fico refletindo como adaptar, como fazer, e em momento algum eu tinha pensado, gente, compartilhar com ela, né? A humildade de virar e falar assim, como eu posso ser o melhor, fazer o melhor processo de ensino-aprendizagem junto? Porque com certeza ela sabe muito mais do que eu saberia, ou vou até saber chegar, porque ela já chegou na universidade. Ela já sabe, igual o senhor aí apresentou, quais foram as estratégias que facilitaram a formação. Muito obrigada. E deixo o meu relato mesmo assim, de agradecimento pela reflexão que o senhor fez hoje aqui, né, com todos nós. Eu acho que o senhor respondeu qualquer dúvida que venha. Muito obrigada, muito obrigada. Qualquer dúvida que venha a ter, eu acho que o senhor simplificou bem na questão atitudinal criativa. Eu acho que vou até anotar esse atitudinal criativo, porque a minha criatividade que eu preciso treinar com todos que chegam até mim com alguma necessidade ou alguma adaptação, seja ela por deficiência ou não deficiência. Então, gostaria mesmo de agradecer o seu relato. Andréia, obrigado. Você traz uma coisa, eu repasso, Débora, que é a nossa formação enquanto docente. Com exceção de quem está no centro de educação, ou quem trabalha com educação em Alegre e São Mateus, não é pedido, né, a formação pedagógica. E isso faz pensar, gente, a gente tem que ter, se não
tivemos no momento do concurso, nós temos que correr atrás, porque ser bibliotecário não é ser professor na biblioteconomia, né? Ser psicólogo não é professor de psicologia, né? Tem as suas nuances que aí a gente não aprendeu, né? Mais as licenciaturas que têm uma boa formação e o curso de pedagogia. Então, é pensar, e aí eu defendo duas coisas, né, na universidade, não são defesas minhas, são defesas que eu já vi de outras universidades, que quando fazia no concurso, o professor que faz o concurso, ele tem que fazer um curso de acessibilidade, como aqueles cursos que a gente faz quando chega. E aquele professor que já está, né, que colocar o curso como progressão, ajudar para contribuir na progressão desse professor, né, na hora lá da progressão, tem 2 em 2 anos, por exemplo, coisas que já acontecem, que ajudam a mudar a favor de uma cultura inclusiva, né? Uma cultura, eu não estou nem falando, gente, eu não estou nem falando muito de deficiência visual, mas eu acho que isso é mais importante que eu entrar ali no detalhe. Eu vou deixar até meus slides com a Cíntia, se você puder repassar, Cíntia. Mas eu acho que essas questões, elas são mais importantes. Depois, as questões mais técnicas, a gente pode, né, outro dia eu vou lá, né, vamos chamar assim no miudinho, né? Mas essas falas a gente precisa, porque dificilmente vocês vão ter formação com alguém com deficiência, né? Essa é uma outra questão também. Bom, Débora e Karine. Boa tarde a todos, né? Mais uma vez, é muito bom estar aqui com o grupo do CCS, né? Obrigada pelo convite. E Douglas, todo mundo fez autodescrição, vou fazer também, né? Hoje eu tô com os cabelos castanhos na altura do ombro e estou vestindo uma camisa com fundo branco, com detalhes em azul, né? Tenho os olhos castanhos e estou com um batonzinho rosa. E estou aqui numa sala que tem um quadro com desenhos abstratos em tons terra atrás de mim. Mas eu, né, acompanho o Douglas, por assim dizer, já desde 2018, né? Então, e tudo, eu não vou demorar muito, mas é importante fazer um histórico, porque como eu, né, sou servidora da Pró-Reitoria de Planejamento e eu sou membro da Comissão Própria de Avaliação da UFES, né, desde 2012, então a gente vê que a acessibilidade sempre foi uma enorme fragilidade para a nossa instituição em suas diferentes dimensões. Então, por conta disso, né, na Proplan sempre me colocaram para trabalhar todos os aspectos que envolviam acessibilidade. Então, eu fui me envolvendo por conta disso, inclusive na elaboração dos planos de desenvolvimento institucional. E em 2017 para 2018, né, eu fui para a reitoria para assumir lá uma assessoria que aproximou mais ainda essa questão da acessibilidade, e aí eu passei a fazer parte de comissões que tratavam de acessibilidade, e aí, né, a gente começou a trabalhar muito próximo ao Douglas, que estava coordenador do núcleo de acessibilidade naquele período, e então todo esse trabalho que envolvia, né, o plano de ação em acessibilidade em suas diferentes dimensões, a gente foi acompanhando. Depois fiz parte, né, estou ainda fazendo parte da comissão de monitoramento do plano de acessibilidade, e
atualmente, né, e a meia-culpa dele, né, eu sempre falo isso, que Douglas ele tem essa necessidade de sair por um momento da coordenação, e aí, por uma indicação dele também, ele, né, Débora podia ficar, que ela está acompanhando todo esse trabalho. E, nossa, gente, trabalhar nas comissões, pensar a acessibilidade é uma coisa, né? Estar no núcleo de acessibilidade está sendo uma das experiências mais ricas para mim, porque eu estou, como a gente diz aí, no chão, né? No chão da escola, né? Aquela coisa que a gente sempre debate, que sai dessa teoria e a gente vem para a prática, né? E como isso tem sido importante para conhecer todos os aspectos que envolvem a gestão, as avaliações. Então, a gente sai desse cenário, né, de estar acompanhando a avaliação, de estar pensando, planejando a acessibilidade e estar no núcleo vivendo essa prática que traz as questões que envolvem os estudantes, os professores, né, coordenadores de curso, famílias, pessoas de fora. Então, a gente hoje vive um universo muito grande para discutir acessibilidade, mas principalmente para trabalhar a inclusão que a gente tem, né, chamado de inclusão acadêmica, né? E nessa seara aí, nessa questão, o que a gente tem visto? O Douglas trouxe isso, que é importante a gente enfatizar também, a questão de nós vermos para além da deficiência. Então, como a gente costuma assim, olhar, poxa, é uma pessoa com deficiência e só vejo que é uma pessoa com deficiência visual, auditiva, né, física, ou outras, e com isso eu não consigo perceber, né, que é uma mulher, é um homem que tem sonhos, tem desejos, essa questão que está aí investida aí naquele conceito de capacitismo. Então, isso é uma coisa que a gente precisa vencer muito, e está muito... tem muito a ver com a questão das atitudes mesmo, da barreira atitudinal. Né? Então, uma outra situação que veio até de um exemplo de uma estudante do CCS, que eu achei muito bonito, a forma como ela colocou, muito bonita, é uma estudante do curso de fisioterapia, ela fez um vídeo, eu não sei se vocês estão lembrando, e ela no dia, né, que a gente... É um dia que faz alusão à pessoa que é autista, ela fala assim, eu me assumi como autista, coisa que ela nunca tinha feito. Então, ela viu que não era ter uma inferioridade, mas que ela tinha uma característica própria. E, a partir disso, ela mudou, os colegas mudaram junto a ela e os professores também. Então, aquele vídeo foi um vídeo que ela se libertou, e eu acho que é por aí mesmo, né? Se aceitar como uma pessoa com deficiência, isso faz toda a diferença para todos os caminhos que eu escolher para a minha vida, para eu poder ser aquilo que eu quiser ser. Então, essa também é uma fala super importante, a gente ajudar esse estudante... Opa! Douglas caiu. Ajudar esse estudante a se conhecer e a se aceitar, assim como as famílias. O Douglas falou dos editais, né? E é verdade, gente, os editais eles estão constantemente agora passando pelo núcleo, né? O Douglas mesmo disse que a PRPPG passou o edital para uma avaliação dele também. Então, a gente está vendo como está havendo um movimento para que a gente possa promover essa inclusão em nossos editais também e evitar, né, que situações não muito desejáveis possam ocorrer. Então, assim como o Douglas, nós no UFES também estamos trabalhando nessa leitura dos editais para perceber onde que nós podemos promover a inclusão, né, das pessoas com deficiência. E só também aqui para finalizar, né, Douglas tem falado aí do laboratório,
que informacional. Esse laboratório, ele está na Biblioteca Central, é um laboratório que foi pensado durante a elaboração do plano de ação de acessibilidade nas diferentes dimensões. Então, a universidade, né, comprou todos os equipamentos via Biblioteca Central. Esse laboratório está em pleno movimento, tem uns 2 meses, né? Logo como as aulas começaram, a gente começou também a preparar o laboratório para receber os estudantes com deficiência visual. O CCS também tem os equipamentos. Então, o Fábio, ele vai estar igual agora, né? Ele está junto com monitores e servidores, e quem quiser, ele está fazendo uma formação para trabalhar com esses equipamentos de tecnologia assistiva, e a biblioteca do CCS também terá os equipamentos, assim como Alegre e São Mateus. Então, foi pensado, né, para atender todos os camping da universidade. E a gente tem, nesse processo aí desse plano de ação, exatamente, né, a criação da Secretaria de Acessibilidade, e essa secretaria, ela vai conter o NAUFES, né? O NAUFES não deixa de existir, mas o NAUFES vai sair aí da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e vai compor a Secretaria de Inclusão Acadêmica e Acessibilidade. E a ideia inicial, né, Douglas também trouxe isso, era que a gente tivesse na UFES núcleos de acessibilidade regionais, Maruípe, Alegre, São Mateus, mas a gente viu que os núcleos regionais, eles poderiam até atender Maruípe, São Mateus e Alegre, mas aqui em Goiabeiras, a gente não teria como trabalhar só com um núcleo diante das especificidades de cada centro, né, de cada unidade acadêmica, cada centro, por suas especificidades. Então, a ideia é essa mesmo, que cada centro de ensino tenha a sua comissão de acessibilidade, para a gente poder avançar, né, em todos os quesitos que possam atender melhor o trabalho do docente, o trabalho do técnico, o atendimento ao estudante e a própria inclusão acadêmica desse estudante no ensino, na pesquisa, na extensão. Então, são avanços, né, que a gente está aí seguindo, não tão rápido, né, Kaline, né, Douglas, a gente quer avançar mais, mas também não posso deixar, né, de dizer o quanto a Pró-Reitoria de Graduação tem buscado promover também a formação dos professores em várias palestras, em vários encaminhamentos. Agora mesmo, né, tem todo um projeto bacana aí, que está discutindo bem próximo de cada centro, mas a acessibilidade, ela é transversal, né, e muitas vezes a gente traz aqui o quanto é importante, né, Douglas, né, Kaline, que todos nós possamos abraçar essa causa da inclusão, da acessibilidade, para que a gente consiga mesmo cumprir esse papel de educação que tem um lado muito da humanidade, né? Então, eu acho que o nosso trabalho aí é conjunto mesmo, é coletivo, nesses momentos aqui acontece nesse momento de diálogos mesmo, um ajudando o outro nessas trocas, e acho que o nosso papel, enquanto todos aqui servidores da universidade, é buscar alcançar cada vez mais essa primazia nesse atendimento de uma educação efetivamente inclusiva, né, que atenda uma proposta de universidade transformadora também. Né? Obrigada, gente. Obrigada, Douglas. Professora Kaline. Sim, mais uma vez, boa tarde, colegas. Já que todos fizeram, sigo também, fazendo minha audiodescrição. Mulher parda, cabelos tons claros, usando uma blusa com tons marrom e preto, um fundo virtual no fundo, batom
Rosa, olhos claros. É um prazer estar aqui com vocês. Professor Douglas, a quem tenho aprendido a respeitar, acompanhar, admirar. A gente teve uma trajetória muito intensa aí nos anos de 2018 e 2019, né, quando nós implementamos as reuniões pedagógicas e em favor da permanência de estudantes com deficiência. Nesse circuito, eu aprendi muito. E eu aprendi, colegas, que, na verdade, a gente tem um grande privilégio quando nós temos professores com essa, não é, com essa bagagem que o Douglas tem no aspecto, né, de formação, de experiência pessoal, acadêmica, e também aprendi que quando nós temos um estudante com deficiência na sala de aula, na verdade, nós é que aprendemos com eles, né? Nós aprendemos muito, e muito, especialmente sobre formação humana, que é o que a gente precisa, né, nesse momento. Nós estamos falando sobre permanência na universidade, precisamos também falar sobre a permanência dos nossos estudantes com deficiência. Eu acho que o professor Douglas tocou em questões centrais, em princípios que, na verdade, são válidos, né, no contexto pedagógico, para qualquer dimensão, mas mais do que nunca para os estudantes com deficiência, que é a gente trazer esse estudante para dentro do processo de ensino, aproximando desse estudante, né? E ele fez uma fala que é importante, que é nós perguntarmos a esse estudante como ele gostaria de aprender. Eu estou, hoje, Douglas, atuando com um estudante surdo na pós-graduação. Estou vivenciando essa experiência pela primeira vez de ter um estudante, assim, muito feliz, porque é na pós-graduação, significa que ele já passou, né, por toda essa trajetória. Mas me lembrei muito de todas as reuniões pedagógicas que nós fizemos nessa trajetória, né? Como é importante essa aproximação com o estudante, como é importante conhecer quem é esse estudante, como as necessidades desse estudante, né? Porque senão a gente não faz adaptação. No meu caso, conversar com os intérpretes, dialogar com os intérpretes, fazer essa mediação. E, Douglas, reitero o que você colocou, de fato, nós, professores de educação superior, não fomos preparados, nem sequer para sermos professores de educação superior. Ainda que tenhamos licenciatura, também não temos bagagem para sermos professores da educação superior. Fomos formados, aqueles que passaram pela licenciatura, para atuar na educação básica. E menos ainda conhecimento sobre a área da educação especial, da inclusão. Então, o que nós precisamos nesse momento é fazer o que vocês estão fazendo. Quero parabenizar o NAD aqui do CCS, as colegas que estão organizando e todos os membros do NAD, é fazermos isso, investirmos intensamente em processos em que nos dê condição de refletir sobre a nossa prática docente, construir novos saberes, porque isso de fato não está nos livros, a gente vai precisar refletir, construir, para poder, então, tomar consciência das possibilidades que são possíveis na sala de aula. Eu espero poder estar em muitos outros encontros com vocês aqui, aprendendo, e também contar com a presença de vocês, inclusive aqueles que já estão desenvolvendo essa experiência na sala de aula, para que a gente possa já passamos a etapa de sensibilização, mas para muitos colegas ainda se encontra nesse estágio da sensibilização, porque eles ainda nunca tiveram um estudante com deficiência, não têm noção do que significa isso, inclusive para o crescimento e desenvolvimento profissional. Então, também contamos aqui com o apoio dos colegas do CCS, e mais do que nunca do professor Douglas, né, porque é um militante, alguém que realmente sabe o que está falando e que pode muito contribuir, tem contribuído muito para essa discussão, para essas questões aí de melhorias nessa área na nossa universidade. De fato, Débora, a gente está caminhando, temos muita coisa para fazer, muita mesmo. Mas eu acho que o primeiro passo foi dado e a gente precisa realmente, nesse momento, estabelecer essas parcerias para caminharmos passos mais longos, avançarmos mais aí em relação à permanência desses estudantes na nossa universidade, para que eles cheguem aqui na pós-graduação, para que eles possam também chegar como professores e colaborar também nas diversas profissões, colaborarem nas diversas profissões aí do nosso estado. É isso, muito obrigado, Douglas, foi um prazer grande te ouvir, parabéns aí aos nossos colegas do NAD pela iniciativa. A gente só tem 6 professores com deficiência, mas o levantamento do próprio projeto, e acho 26 técnicos, por exemplo. Isso é um sentido de como tem a dificuldade de chegar, né?
Estava lembrando agora desse dado. Larissa, né? Larissa? Sim. Oi, Douglas, tudo bem? Boa tarde. Fiquei muito feliz quando soube que você viria. Deixa eu me descrever, né? Me autodescrever também. Eu sou branca, tenho cabelo preto, um pouco abaixo da orelha. Uma armação, meu óculos é uma armação mais arredondada, né? Meio oval, no tom cinza. E estou com uma blusa branca, regata, e aqui no fundo tem um armário em tom caramelo, né, de madeira, e eu fiquei muito feliz e eu tive, assim, a felicidade de conhecer o Douglas pessoalmente quando ele foi visitar o nosso projeto Desenvolver lá, né, e era impossível não pedir, né, um momento para falar com relação à fala da Débora, né? Eu vivenciei, Débora, a ressignificação com essa aluna do CCS, né? Foi numa disciplina minha que ela pediu para falar sobre o tema, né, que ela foi atrás, que ela procurou, e foi aí, né, se o relato dela foi emocionante, imagine quando isso chegou para mim, né, logo após, quando finalizou a atividade, ela falou, professora, eu me aceitei como autista agora, né, e isso para mim fez a total diferença, né, e quando a gente, né, olha a pessoa com deficiência, a gente tem que fazer essa humanização desse olhar, tá? Desse olhar para além de, tá? Porque nós precisamos olhar as diferenças que são plurais, e as diferenças, elas são inerentes ao ser humano, independente se ele seja uma pessoa com deficiência, tá? As diferenças, elas fazem parte, e elas são plurais, tá? E quando eu olho diferença, e eu coloco essa diferença focada na deficiência, eu corro o risco de cometer um equívoco muito grave, tá? Que eu coloco o outro num patamar de inferioridade ao meu, que não tenho a deficiência, tá? Então, esse exercício, ele precisa ser feito com todos os estudantes, né? Também, nesse contexto do nosso encontro, a questão da baixa visão, a questão da deficiência visual, mas para além de outras manifestações, de outros modos diferentes, né? E isso incomoda, porque nós precisamos olhar o nosso estudante de uma forma para além de sempre. Quais são as relações que essa pessoa, né, que esse ser humano estabelece acerca da vida? Como que foi o processo de apropriação e de aprendizagem dele ao longo, até chegar ali, naquela disciplina, né, naquele momento, né, e sair um pouco dessa posição de avaliador, dessa posição de julgamento que a gente acaba acontecendo de fazer, né, para essa posição. Dentro do CCS, eu trabalho com a disciplina de Libras, e eu faço todo um apanhado acerca da deficiência, da história da legislação, de conceitos de base, e trago os estudantes a uma discussão, como que é o acesso do surdo ao sistema de saúde, ao atendimento em saúde, falando do surdo
sinalizante, né, do surdo que faz uso da Libras para sua comunicação como língua materna, né? E eu tento, né, de uma forma, extravasar para além da surdez e para outras deficiências também. E fazer com que é uma história que a gente precisa se apropriar, que a gente precisa tomar para nós. Porque o estudante, o processo de ensino, é o processo que significa a nossa vida enquanto docente. Sem o estudante, sem esse processo de humanização, que o processo educativo é um processo de humanização, de desenvolvimento de funções humanas cada vez mais elaboradas, e nós somos mediadores desse processo, né? Como que podemos buscar sempre o melhor, tá? Começando pelo nosso olhar, começando pela nossa forma de acolher, de abordar, né? Não há nada pronto. O próprio Douglas compartilhou conosco, né? O processo foi caminhando, né? Que surgiu, né? Surgiram as dificuldades, como que podemos mediar? Mas ela precisa começar, né? E começa com a readequação do nosso olhar mesmo. Eu só queria dizer isso e parabenizar o Douglas mais uma vez pela fala, pela postura de vida que ele tem, que é admirável, Douglas. Obrigada pela sua contribuição. Brilhou os olhos, aqueceu o coração, tá? E saber que, assim, que há muito para ser feito, mas que o nosso aluno precisa ser o nosso foco. Obrigada, pessoal. Não precisava nem estar aqui. Oi? A aula que eu estou tendo aqui, a aula que eu estou tendo com vocês, eu podia estar indo em outro lugar. Muito parabéns. Fala, assim. Não, eu iria agradecer todas essas participações, todas elas foram muito boas, deu para instigar, né, nosso momento, ter um momento reflexivo depois daqui, pensar sobre essas questões todas. Agradecer imensamente, professor Douglas, por essa boa vontade de estar conosco, né, essa possibilidade que ele prontamente nos acolheu. Agradecer a todos os presentes, né? A gente já caminha aí para 5h33, então eu estou fazendo os procedimentos finais aqui da nossa reunião, e gostaria de saber se alguém mais tem algum posicionamento, algum comentário. Eu acho que depois de tantos comentários emocionantes aqui, né, foi muito válida. Foi muito, muito gostosa essa tarde de terça-feira com vocês. Cíntia, eu só queria avisar que já está lá no seu WhatsApp o slide sobre deficiência visual, quem quiser, tecnicamente. Né? Ah, certo. Tem um texto, um livro que está lá naquela parte gratuita, que é Provocações, que é um livro de crônicas sobre deficiência, é muito tranquilo de ler, mas que traz bastante reflexões, né? Como diz assim, é o best-seller até agora, mas porque ele é simples. Sim. Né? Quanto mais simples. E por último, assim, acho que eu queria deixar uma frase. Sim, por favor. Olhar atento, escuta sensível. Isso faz toda a diferença na vida de qualquer um. Com certeza. Mas na vida de uma pessoa com deficiência, mas mais ainda, especialmente na universidade, que é um momento que ele está se descobrindo. Né? E tentar, eu preciso dar os parabéns, né? A Karine me roubou os parabéns a vocês, né? Porque eu acho que isso tinha que acontecer em cada espaço, em cada lugar, em cada, sabe assim,
em micro espaços, porque é nessas conversas com 14, 15 pessoas é onde a formação não dá mais certo. Assim. Onde a gente vai lá, não, sabe, e fico muito feliz de estar aqui, né? E de compartilhar com vocês e de ficar disponível, né? Eu estou disponível, né? Para a hora que precisar, porque eu não estou falando assim, no caso de um aluno com deficiência que está na universidade, eu não estou falando do outro no sentido daquele que tem uma deficiência, eu estou falando do meu par, né? Do meu par. Eu quero o melhor para ele, porque é um igual a mim. Então, eu vou aonde for, esse pessoal sabe que eu vou a Maruípe, já fui em Alegre, só para visitar a pessoa, então eu vou, me dando condições eu vou, entendeu? Porque é esse par, eu não quero que ele passe pelo que eu passei, é isso. Sim, e com certeza estaremos juntos, professor. O NAD não deixa ninguém em paz, né, Débora, né, Kaline? Nós estamos sempre aqui. Professor Douglas, o senhor tinha me feito um pedido, ainda quer fazê-lo? A gente preparou aqui uma forma. Para sortear? Isso. Eu quero, que eu fiquei assim, como é que vai fazer? A gente preparou. E depois tem que combinar de pegar comigo. Tá, aí quem for sorteado, a gente repassa o contato. Foi o seguinte, a professora Daniela, ela preparou aqui, não vou dar cola, mas depois eu mostro rapidamente, tá? Ela preparou uma lista aleatória com os números de 1 a 13, o professor Alfredo entrou agora, né? Então, de 1 a 14. E então foram os nomes colocados aleatoriamente, não foram em ordem alfabética. E aí a forma seria o senhor escolher um número de 1 a 14. 9. 9. Lucas. O Lucas já saiu. Isso. A gente faz outro número. Eu, pessoalmente, não conheço o Lucas. Oi, gente, boa tarde. O Lucas é professor da fisioterapia. Ele está em licença capacitação, mas veio prestigiar, né, a palestra do professor Douglas. Ah, sim. Então, a gente deixa com ele, professor? Ou a gente faz um sorteio? Se vocês combinarem para fazer o sorteio. Eu acho que a gente... O que vocês acham, gente? Vamos premiar o professor Lucas, porque, na verdade, tanto ele quanto eu estou em licença capacitação, eu achei muito interessante a abordagem que foi dada pela colega. Prestigiar o professor Douglas é mais do que prestigiar, né? É uma questão de disciplina, e a disciplina é a mãe do êxito, né? E eu acho muito interessante essa conexão que o Douglas deu aí pra gente. Desculpa não ter chegado um pouco antes, estava até agora muitas coisas, demandas, UFs. Incrível. Você sai de licença, capacitação, Kaline, a coisa aumenta mais ainda. Tem mais trabalho. Não consigo entender isso. Mas bom te ver, Fres. Bom te ver. O professor Douglas, sensacional, professor. Minhas colegas aqui, meus colegas Andréia, Cíntia, Débora, vê-los aqui com você, os demais colegas, é uma grande satisfação. Parabéns. Obrigada. Então, professora Daniela, a gente entra em contato para passar o contato do professor Douglas para o Lucas entrar em contato com ele, tá certo? De qual curso ele é? Qual área? Fisioterapia. Tudo bem? Eu fico à disposição para passar o contato dele. Ok. Bom, combinado. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, agradecer a todos pela participação, pelo momento muito prazeroso, de grande crescimento profissional. Tenho certeza que não só para mim, como para todos que estiveram, né? Então, agradeço a todos pela presença
e que tenhamos uma ótima semana. Igualmente, um abraço, Cíntia, pessoal. antes da Andréia apagar aí, olha atrás da Andréia, além do sorriso da Andréia, né, Karine? Tem um sorriso amarelinho pra gente lá, dando tchau para Douglas. Olha lá, pro Douglas. Obras de arte. Olha São isso. as obras de arte, Uma professor lindeza. Douglas. Eu tenho 2 filhos pequenos e as obras de artes que eles produziram, o acervo deles fica aqui no meu escritório. Então, atrás tem quadro pintados por eles desde quando tinham 1 aninho e o mais velho hoje tem 9. Eu tenho um bom acervo aqui atrás. Parabéns. É uma forma de comunicação, está se comunicando conosco. Eu percebi o amarelo do sorriso e o professor Douglas terminou com a frase, né? E achei, nossa, sensacional isso aí. Parabéns. É o nosso acervo. Desenho da família, tá? É tudo aqui. Ok, boa tarde. Tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau. Obrigada. Um abraço a todos. Boa semana. Igualmente.